Bom, nós estamos hoje com a deputada Juliana Brizola. Vamos conversar um pouquinho sobre a ditadura militar. Tudo bom? Tudo bem. Você vai fazer a primeira pergunta, né? E eu queria saber o que na tua opinião, o que o regime militar representa e representou para o Brasil? Eu entendo que representou um grande retrocesso na história da nossa democracia, né? Porque eu acho que um pressuposto básico assim, do povo é que ele possa, através do voto, escolher aquele que o represente, né? Então eu acho que a ditadura militar cerceou esse poder do povo, né? Que é escolher os seus representantes. Isso acarreta várias coisas, mas eu entendo que a principal é o povo não se sentir representado no poder. E o que é democracia? A democracia é justamente o oposto, né, na minha opinião. É que cada brasileiro, cada brasileira tem o direito, através do voto, de escolher um representante. A democracia pressupõe, na verdade, um debate de ideias, né? Tanto é que a gente tem eleições, onde se apresentam alguns projetos, antagônicos ou não, mas há um debate, né? Teoricamente deveria ser para esclarecer a população, e a população, através do dia da eleição, vai lá e deposita seu voto. Então a democracia, na minha opinião, dentre tantas coisas, representa isso, a participação popular quando se escolhe um representante. E na tua opinião, como política e como cidadã brasileira, a gente vive uma democracia total, uma democracia plena? Não. Eu acho que o nosso país está engatinhando ainda na democracia, até porque é relativamente nova a nossa democracia. Acho que temos muito que aprender ainda em participação popular. Entendo também que a consciência da nossa população ainda é pouca, né, perante a importância do voto, né? O voto não se troca, o voto não se vende. E eu entendo que a nossa democracia vai ser plena quando o nosso povo tiver uma educação pública de qualidade, que ele possa ter o conhecimento necessário para entender a importância do voto, a importância de se investigar a vida de quem se vai votar, os seus projetos, e depois daquela pessoa eleita também fiscalizar, ver se ele está cumprindo, né? O exercício de cidadania, ele é todos os dias, né? Não é só quando se vota. E essa consciência de cidadão, dos seus direitos, né? Eu acho que é o que falta, o que a gente ainda engatinha para chegar nessa democracia plena. Tem uns que dizem que nunca vai existir essa democracia plena, né? Mas eu acredito que sim, que a educação é o que vai fazer com que a população tenha um esclarecimento maior da importância da sua participação, por exemplo, na escolha do seu representante. E nós tivemos vários líderes que lutaram contra a ditadura, como o teu avô, Leonel Brizola, que foi exilado. Então, o que hoje eles representam para a nossa democracia? Eu acho que representam um momento da nossa história, né? Representam lideranças que tiveram uma participação de protagonistas, assim, na questão da luta, né? Na verdade, Leonel Brizola, quando faz a campanha da legalidade, ele quer defender a Constituição, né? Ele quer defender que o vice-presidente eleito pelo povo, naquela época se votava também no vice, né? Assumisse, né? Já na vacância do presidente que renunciou. Então, eu enxergo que a participação deles era de liderança, né? Aqui no estado, Brizola arregimentou praticamente na totalidade o povo gaúcho através da cadeia da legalidade, que foi feita por rádio. E entendo que hoje é muito importante que as novas gerações conheçam essas histórias, né? Num momento assim tão duro de hoje de se fazer política, de se participar da política, a política tão desacreditada, a gente poder contar uma história de participação de lideranças e da população que culminou com pelo menos o adiamento do golpe ali naquele momento. Então são figuras importantíssimas que, na minha opinião, têm que ser tratados como heróis, já que o reconhecimento veio muitos anos depois, né? E talvez até hoje ainda não tenha um reconhecimento devido, até porque os livros de história, pelo menos os oficiais, contam muito pouco dessa parte da nossa história. Eu acho que é uma parte da história que tem que ser mais contada, mais debatida, para que a população tenha conhecimento de como se chegou hoje neste momento, onde todos têm direito de falar o que pensam, onde todos têm direito ao voto, onde todos têm direito de serem votados. E
nós tivemos agora, nos últimos meses, também teve os protestos de 2013, mas mais enfoque nesses últimos que teve. O PDT apoia esses protestos que estão tendo contra o governo? Com certeza. O PDT é um partido hoje bem diferente do partido que foi outrora com Leonel Brizola vivo. Isso é um fato. Eu luto muito dentro do partido para que o partido permaneça, né, como um partido coerente, íntegro, mas eu tenho que registrar que a falta de Brizola, ela é assim muito difícil dentro do partido, que ele continue naquela linha do Brizola, né? Brizola nunca foi um caçador de votos, então, portanto, ele entendia que aqueles que não seguiam, né, o estatuto do partido deveriam se retirar. E hoje, infelizmente, não é o que a gente sabe. A gente vê que o partido, assim como todos os outros, quer candidatos que tenham possibilidade de terem votos, então tanto faz, né, se ele tem a ver com o partido ou não. Acho que boa parte do PDT apoiou, como é o meu caso, né, eu sou oriunda do movimento de juventude dentro do partido, apoiei, apoio qualquer manifestação popular das ruas e acredito, inclusive, que só vai ter mudança nesse país se a juventude se conscientizar do poder que ela tem quando ela vai para a rua. A classe política hoje se movimenta com isso, ou é por uma pressão da imprensa, ou é uma pressão popular. E nesses últimos protestos, né, nós tivemos aí uma pequena parcela das pessoas que estavam pedindo a volta do regime militar. Então, como é que vocês veem o pedido desses manifestantes? Eu vejo com muita tristeza, porque na verdade isso é a falta de conhecimento, né, de gente que não viveu aquela época. Se fala muito assim, não, mas no governo militar se fez muita coisa, não tinha segurança. Mas naquele momento era tudo tão escondido que as falcatruas que tiveram nunca vieram à tona porque ninguém investigava. Não tinha essa liberdade dos poderes. Hoje você vê o Ministério Público investigando o parlamentar, o Ministério Público investigando o executivo, a próprios delegados de polícia. Naquela época isso não existia nenhum tipo de investigação. Eu acho que quem pede a volta da ditadura militar não sabe tudo que se passou para se chegar até aqui. Né? Como eu disse, naquele momento lá do golpe, da ditadura, hoje o que nós estamos aqui fazendo, por exemplo, não seria possível. Né? Mais de 2 pessoas conversando sobre política numa sala já era tido como pessoas subversivas. Então, é a minha opinião, eu respeito a opinião diferente daqueles que defendem, né, a ditadura militar, mas discordo. Prefiro muito mais uma democracia, mesmo com seus defeitos, mesmo ainda sendo uma democracia que está engatinhando e tem muito para amadurecer. Eu atribuo aos que defendem a falta de conhecimento mesmo da própria história, do próprio processo histórico do nosso país. O teu avô ele foi exilado, como é que isso refletiu na tua vida política, na tua vida pessoal, na vida da tua família? Bom, eu quero dizer para vocês que o exílio foi algo que dilacerou a minha família, né? A minha avó, que era de uma família rica aqui do Rio Grande do Sul, né? A família Goulart, se viu de uma hora para outra tendo que ir para o exílio e lavar chão e tudo mais, fazer comida para os companheiros. Uma coisa é tu optar, né, em sair do teu país, a outra coisa é tu ser renegado do teu país e não poder voltar. Meu pai, que era filho de um governador, num dia, no outro, era filho de um comunista comedor de criancinhas. E isso refletiu de uma forma muito pesada na minha família, né? O meu pai faleceu em 2002, aos 60 anos, a minha tia aos 58, em 2010 e 2011. E eu tenho isso como reflexo da ditadura, né? A ditadura, ela deixou reflexos assim. Até hoje, eu que não vivi aquela época, porque nasci em 75, né? Quando eu nasci, o meu avô ainda estava no exílio, ele retornou em 79. Até hoje, assim, nós somos uma família que foi muito marcada pelo meu outro lado também da minha mãe, meu avô materno. Ele era capitão da aeronáutica aqui na época e foi ele que comandou, na verdade, o esvaziamento dos pneus dos caças, né, dos aviões que iam bombardear isso. Então, dos meus 2 lados da minha família, a gente teve muito sofrimento. Esse meu avô, que eu falo que era militar, foi expulso das Forças Armadas, foi torturado.
também fugiu do país. Meu pai e minha mãe, na verdade, se casaram no exílio. No caso, os caças, eles iam bombardear o Piratini, onde estava o Brizola, né, com a sua família na cadeia da legalidade. Então, assim, eu, inclusive, sou muito fruto de tudo isso que aconteceu, porque meu pai e a minha mãe se conheceram no exílio no Uruguai, fazendo política estudantil, né, e acho que por terem muita coisa em comum nesse sentido, acabaram se casando. Eu falo pouco sobre essa época, porque é uma época muito dolorida, assim, né, dentro da minha família até hoje. Tive muito poucas conversas com meu avô sobre esse assunto, ele não gostava de falar, ele preferia falar do futuro ou do presente. Mas eu acho que é importante que a gente fale, por mais dolorido que seja, porque é importante que a gente conheça, que as próximas gerações conheçam também tudo que aconteceu naquela época, para que hoje a gente esteja aqui, podendo fazer essa matéria, podendo colaborar, né, com estudantes de jornalismo. Como é que, se teu avô fosse vivo hoje, como é que ele enxergaria a sociedade? Como é que tu acha que seria a visão dele da sociedade? Que a gente anda nos dias de hoje numa sociedade tão conturbada, com opiniões diferentes, diversas, tanto é pessoas pedindo a volta do regime. Como é que seria o sentimento dele? Como é que tu acha que ele estaria ainda atuando na política, se ele estivesse ainda atuando? É difícil essa tua pergunta, né? Porque ele não está vivo, assim, eu não queria ter a pretensão de dizer o que ele estaria fazendo. Mas eu te garanto uma coisa, ele continuaria sendo aquela voz, assim, segura, né? Aquele porto seguro, assim, do povo brasileiro, que não tinha medo de falar o que pensava, ele era um homem muito corajoso, tanto é que ele enfrentou, inclusive, a Rede Globo. Ele iria para a televisão, e todo mundo fala, poxa, né, o Brizola é carismático, o Brizola sempre falou o que ele acreditava, né? Por isso era tão verdade o que ele falava, porque ele tinha muita convicção. Hoje eu vejo os políticos falando muito para agradar os outros, né? Os políticos falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Brizola nunca foi assim. Muitas vezes ele foi desacreditado até por dizer algumas coisas que foram antecipadas por ele. Então eu acho que hoje ele diria, em primeiro lugar, que a esquerda perdeu muito do seu discurso por conta do governo do PT, porque se elegeu pregando um determinado tipo de política e principalmente a ética na política, e que isso tudo foi destronado. Então nós que fazemos políticas de esquerda há muitos anos, e talvez o trabalhismo muito mais anos do que o Partido Trabalhador, perdemos um pouco, né, porque a esquerda chegou no poder e não conseguiu fazer as grandes modificações que diziam que fariam, né, em contrapartida, em contraponto aos governos liberais, né, neoliberais, como foi o anterior do governo Lula. Eu acho que ele estaria fazendo uma crítica ferrenha ao governo do PT, por estar implementando políticas neoliberais, por agora, nesse exato momento, estar tirando direitos trabalhistas. E acho que ele também focaria muito na questão educacional, que infelizmente o nosso país ainda engatinha, né? Os nossos colégios são sucateados, nossos professores ganham muito mal. E tu acredita que talvez essas pessoas que estejam pedindo a volta da ditadura, falta cultura, falta educação, falta saber a história do nosso país? Falta conhecimento. Na minha opinião, é a ignorância, né? Que é o pai de todos os males. Falta conhecimento do que se passava naquela época, né? Das torturas, enfim, por se divergir politicamente, né? de um sistema. Torturas essas que até hoje, né, ainda são utilizadas pela nossa polícia em algum outro determinado tipo de crime. Nós temos muitas heranças ainda da ditadura militar. Então eu entendo isso, que talvez essas pessoas não saibam o que foi aquela época, por isso defendem. Se conhecessem um pouco mais, saberiam que apesar das dificuldades que a gente passa, apesar das nossas instituições estarem tão fragilizadas, ainda assim eu prefiro as instituições e a democracia. Que eu acredito que com o passar dos anos o povo brasileiro vai amadurecendo, e eu acho que nós estamos passando por um processo de amadurecimento. O fato dos jovens terem ido às ruas e notado a importância que ele tem nesse processo e a mobilização que ele causou na classe política, eu acho que isso já é um avanço na nossa democracia. Muito obrigado. Obrigada a vocês.